Boa tarde! Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM. Essa que é a melhor rádio do Brasil. Meu muito obrigada pela sua audiência. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho de qualidade e trazendo o melhor para você. Quando você sintoniza essa rádio, é para que você tenha o melhor e a melhor programação para você. Então, meu muito obrigada. Você que sintoniza aí a tua rádio, que acessa o site para nos ouvir toda terça-feira às 13 horas. Meu muito obrigada. Esse programa é para você. O programa Livremente, você já sabe, ele tem uma missão. E essa missão é toda terça-feira trazer para você, ouvinte querido, temas e assuntos que levam você a ter um esclarecimento a respeito da sua saúde mental. Saúde mental é muito importante. Equilíbrio emocional é muito importante. Para que você tenha melhor produtividade, para que você possa ver e ter melhores resultados, o teu equilíbrio emocional ele é muito importante. Então, esse programa tem o propósito de trazer para você uma percepção do processo terapêutico que é o programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Toda semana que você está aqui, você faz um pouquinho de terapia comigo e também com os nossos convidados. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Tem a ver com saúde emocional, mas também com saúde física. Podemos dizer que afeta as duas coisas. Vai afetar o corpo e vai afetar também a mente. Hoje nós vamos falar de obesidade. Bom, teoricamente, obesidade é uma condição médica em que se verifica a acumulação excessiva do tecido adiposo ao ponto de perder o impacto e esse impacto ser negativo para a sua vida. E eu convidei hoje uma profissional linda, super competente, muito, mas muito, muito querida, além de linda. E você vai poder conferir na nossa gravação do programa, lá nas nossas redes sociais. No final, nós vamos passar aí todas as coordenadas. Hoje nós vamos falar com Vanessa Gomes, nutricionista. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, doutora Rose. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Eu sou a nutricionista Vanessa Gomes. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui com a doutora Rose sobre obesidade e como isso influencia, né, a nossa rotina, nossos hábitos, a nossa saúde mental. Olha, com certeza. E assim, Vanessa, teoricamente, né, obesidade é uma condição médica, né, que vai acumular um tecido adiposo. Só que não é só isso, não é verdade? Isso aí vai levar a uma série de doenças. Dentro da nutrição, como a obesidade ela é tratada e considerada? Então, a obesidade a gente vê como uma doença multifatorial. Não é só a alimentação que a gente acredita que possa levar à obesidade. A alimentação é a principal, mas não a única causa, né? Tem também os fatores como comportamento alimentar, aquela pessoa que desconta tudo na comida. Também tem os fatores emocionais, os fatores externos, os fatores genéticos. Diversos fatores podem levar à obesidade. Então, a obesidade sendo um fator, uma doença multifatorial. E a obesidade, ela leva a diversas doenças. A gente sabe que hoje não existe essa questão da obesidade saudável, né? A obesidade, ela está ali inflamando e ela pode predispor doenças ósseas, doenças crônicas não transmissíveis, como a gente tem muitos casos de hipertensão e diabetes, doenças neurológicas também estão relacionadas à obesidade. Então, a gente sabe que hoje tem um vasto quadro assim que pode surgir a partir de uma doença que é a obesidade. E a partir de que idade a gente deve se preocupar? Por exemplo, uma pessoa de meia idade como eu, né? Naturalmente eu vim ganhando
comecei a ter um aumento de peso por conta da idade. E a cada ano que passa, eu considero que vai ficando mais difícil o metabolismo para a gente poder controlar. Então, com a idade, vai ficando cada vez mais difícil você combater a obesidade. Em que idade a gente tem que começar a se preocupar com isso? Tem uma idade? Então, a questão do metabolismo, a partir dos 40 anos, a gente começa a ter um declínio no nosso metabolismo, ou seja, ele vai ficando mais lento, então realmente é verdade essa questão do ser mais difícil de emagrecer. E é mais fácil de ganhar o tecido adiposo, né? Só que não tem uma idade para a gente se preocupar com alimentação com obesidade, porque a gente tem vários casos aí de obesidade na adolescência, na infância, então não teria uma idade certa para se preocupar. Mas essa questão que você falou é verdade. Após os 40 anos, a gente realmente começa a ter um prejuízo aí nesse metabolismo. Olha, eu não sou tão velha assim, não, gente, mas eu sou de um tempo que eu ouvia as mães falarem assim: ai, mas essa criança está muito magrinha, eu vou dar logo. Como é que se diz? Ah, essa coisa de dar só o peito, essa coisa de só dar o peito não dá sangue, não. Eu vou dar logo uma sopinha. Os distúrbios alimentares começam, então, pode começar num bebê, por exemplo? Com certeza, com certeza. A gente sabe que o leite materno, ele não só é um alimento riquíssimo e tão completo que ele pode prevenir diversas doenças, alergias alimentares. O leite ali, ele é tão completo para o bebê que, por exemplo, a gente nem precisaria ofertar água. Aí, quando você tem uma introdução precoce em uma criança, aquele intestino não está preparado para receber aquilo. E aí, além dela poder desenvolver alergias alimentares, já tem estudos a longo prazo desenvolver diversas outras patologias ou ser uma pessoa predisposta a desenvolver, como, por exemplo, é o caso da obesidade. Então, não tem perigo da criança ficar obesa somente no leite materno. Se a mãe, por exemplo, for obesa ou estiver obesa por conta da gravidez e do ganho de peso durante a gestação, isso influencia no leite? Como é que é isso? Ótima pergunta. Não, de forma nenhuma. A composição do leite materno, ela é diferenciada nesse sentido, né? Da mãe ser obesa ou não. Ela é mais voltada para a necessidade do bebê. E, pelo contrário, ele é um fator protetor da obesidade, o leite materno. Diferentemente de um mucilon introduzido fora da época, de uma sopinha que a gente acha que é inofensivo, de um leite de vaca não diluído, né? Se for o caso da criança não poder amamentar, o leite de vaca ele não pode ser dado, porque ele também pode predispor alergias e doenças, e também está relacionado à obesidade em crianças muito pequenas. Então, vou pegar outro gancho aqui, vou aproveitar, gente. Eu vou aproveitar que a Vanessa está aqui e vamos aproveitar então para derrubar um monte de tabu e um monte de esquisitice que a gente ouve. Inclusive meu filho tem 22 anos, então há 22 anos atrás, quando eu tive meu filho, eu tive dificuldade de amamentar, tá? Eu tive dificuldade por causa do seio e por causa do bico, e não deu bico, e não sei o quê. E o que eu mais ouvia era assim: come canjica, come não sei o quê, isso faz dar leite. Vanessa, é verdade isso? O que faz dar leite afinal, hein? Porque tem mulheres que têm pouco leite ou é, a produção do leite não é tanto quanto. Tem mulher que, nossa, fica com aquela abastecimento, né, de leite e a amamentação é muito fácil. Tem outras que têm mais dificuldade, que foi o meu caso, eu tive dificuldade. Mas é tabu isso? Tem como na alimentação, a alimentação da gestante ou daquela parturiente, tem como, com a alimentação, aprimorar isso? Ou é tabu? Não, então, a questão da lactação.
Oi, Vanessa. Oi, Vanessa. Vanessa, tá ouvindo? Vanessa? Oi, Vanessa? Oi, desculpa, Oi. porque tá me ligando aí automaticamente cai aqui, né? Ah, entendi. Vamos lá. Não, mas não tem problema, não. Eu vou repetir a pergunta porque a tua voz picotou e a gente não conseguiu ouvir. A pergunta era a seguinte: no caso daquela mulher, né, acabou de ter o bebê, é tabu aquela coisa da mulher comer canjica, da mulher comer amendoim? Existem alimentos que vão colaborar com isso ou não? Então, como eu estava dizendo, né? A questão da produção do leite, ela é multifatorial, porque ela não envolve só a alimentação, a hidratação da lactante, né? Ela envolve também a questão da mulher estar relaxada, da mulher estar confortável, da mulher estar bem, estar feliz, estar produzindo serotonina, que é justamente a serotonina que vai fazer com que o leite desça. Então, produzir o leite é uma coisa e fazer com que o leite desça é outra coisa. E aí, muito vem, a gente fala muito sobre a mulher, né, que está amamentando, está bem hidratada, porque ela vai perder muito líquido nessa produção do leite, ela ter uma boa alimentação, porque ela também vai gastar muita caloria ali para produzir aquele leite, por isso que tudo que a mulher engorda na gestação, ela perde quando ela amamenta, ela perde muito peso. Da mulher, assim, ela tem que estar bem, ela tem que estar tranquila, para aquele leite que ela está produzindo, ela também possa estar liberando. E aí você puxa um outro tabu aí da cerveja preta. Você já ouviu falar da cerveja preta na alimentação? Então, não é que a cerveja preta ajude no leite, gente, não é isso. Mas tem uma explicação que é o álcool, né, que tem na cerveja preta, que tem na cerveja, ele faz com que a gente relaxe. E nisso que a gente relaxa, quando uma mulher está estressada, ela não consegue descer aquele leite que ela produziu, nisso que ela relaxa, o leite vem. E aí surgiu essa história aí de que a cerveja dá leite. Mas se a gestante, né, se ali aquela mãe, ela ingere álcool, isso prejudica a criança? A criança vai ficar bêbada por causa da. A criança pode. Aquele leite vai ficar com teor de álcool? Como é que é isso? Então, realmente o álcool ele tem um poder de passar, muitos alimentos, né, eles têm o poder de passar pelo leite. Né? E aquele álcool ele vai chegar ao bebê e o bebê vai ser exposto a uma coisa que ele não deve ser exposto tão precocemente. Isso é verdade, isso é de fato. O que a gente orienta? Que as mães não bebam, né? Só que não beber não é o suficiente. Se a mulher ela quer beber, ela vai beber. E se for o caso, para não beber, para tirar o leite, né? E armazenar antes de ingerir a bebida alcoólica, para que o bebê não seja exposto àquilo, àquela substância, que é o álcool. E quanto tempo, por exemplo, em casa, quanto tempo uma mãe pode armazenar o leite materno? Então, nesse caso, ela armazenaria ele no freezer, né? Ela tirou, botou lá no freezer. Antes dela ofertar aquele leite, ela tira, ela ferve aquele leite para ela poder dar. E aí ela vai armazenar aí por um período talvez 24 horas, 48 horas. Tem muitas mulheres que armazenam assim, são orientadas, e aí vem alguém do banco de leite, né? E busca aquele leite para poder doar para outras mulheres que querem amamentar seus filhos, mas não podem. No meu caso é que se relatou por conta da ferida, né, do seio e tudo mais. Você chegou a ser orientada a passar leite o próprio leite, né? Ele é cicatrizante, ele tem muitas vitaminas. E por ele ter muitas vitaminas, ele auxilia nessa cicatrização. Então, passar o leite ali perto auxiliaria. A própria luz solar também ajudaria muito nesse caso. A amamentação, queridos, pela a luz da psicanálise, né? A amamentação ele é um momento muito importante na formação psicológica e emocional da criança, porque a criança e a mãe, elas são, psicologicamente falando, uma pessoa só. Então, a criança, quando ela amamenta e quando ela faz a troca de olhar,
Então, você, mamãe que está aí ouvindo, você que está amamentando ou você que está gestante, é muito importante que esse momento de amamentação, você entenda que não é um momento só de alimentar fisicamente a estrutura ou a saúde do seu bebê, mas você ali naquele momento, você está colaborando com a formação psicológica dele. Então, quando ele estiver amamentando, procurar o seu olhar, então você troque esse olhar, porque essa troca de olhar na amamentação é estabelecida a relação de amor, e na criança vai desenvolver o afeto, vai desenvolver a proteção, vai desenvolver o carinho. Então, essa criança, as crianças que amamentam e que passam por essa fase de uma forma tranquila, ou a mãe tem essa tranquilidade para poder amamentar, nesse período de amamentação, está se estabelecendo esse primeiro grande, importante vínculo que vai levar essa criança a se sentir acolhida. Porque se nesse período uma criança foi abandonada, por exemplo, ela não tiver esse carinho ou não tiver esse apoio e se estabelecer uma rejeição nesse tempo, essa rejeição ela é levada para a vida inteira daquele indivíduo. E essa pessoa vai se tornar uma pessoa muito problemática, com uma série de neuroses e uma série de dificuldades. Então, Vanessa, é muito importante a nutrição desde o seu início. Porque, na verdade, se a gente for ver bem, a comida, né, Vanessa? A gente tem uma relação de amor com a comida, né? O ato de comer, as refeições, ela tem muito mais do que um sentido somente nutritivo, não é verdade? É verdade, é verdade. A gente sabe que a gente não só ingere nutrientes, a gente também ingere afeto. Quem nunca comeu aquela comida e lembrou de uma certa época, de alguém fazendo? Então a comida também afeta, a comida é amor, a comida é reunião, assim, com família, com parente, com alguém que você se encontre, você marca logo uma comidinha, um petiscozinho, um jantarzinho. A comida é um ato de amor, você cozinhar para uma pessoa, você fazer para uma pessoa aquilo que você come, aquilo que você gosta. Mas também, nessas reuniões, nós vamos ver também estabelecido muitos abusos, porque geralmente almoço de família dia de domingo, almoço com a mãe dia de domingo, reunião de família. Sempre vai ser muito arregado aquela boa comida, nunca vai ser uma comida leve, saudável, nunca vai ser uma saladinha. Vai ser regada também a ingestão de bebidas. E qual é o cuidado, Vanessa, que a gente tem que ter? Claro, ninguém vai deixar de ir numa festa de família, porque precisa cuidar da sua saúde, né? Então, o ideal é que a pessoa ela seja comedida. Que cuidados nós devemos ter nessas reuniões que são um verdadeiro perigo para colaborar com a obesidade? Então, a gente nem orienta isso, que ninguém deixe de participar de nada por conta da alimentação, por conta de uma dieta. O que a gente orienta é cuidado com a quantidade. Você pode estar lá, pode confraternizar, pode comer ali o seu almoço, o seu prato, sem precisar repetir aquele prato de novo, sem precisar sair da mesa explodindo e comendo mais do que você comeria se estivesse em casa. Então, mantenha ali uma quantidade que você sabe que é a sua quantidade que você comeria. Coma devagar, coma prestando atenção no que você está comendo, coma mastigando a comida, né? Não só engorda, coma mastigando. Sinta o sabor da comida. Porque já que a gente, no nosso inconsciente, nós temos uma relação de afeto naquele momento, que é o ato de comer, e se o ato de comer ele tem uma representatividade tão forte nas nossas emoções, e se as festas em família, elas trazem para nós tantas satisfações, então aquele momento deve ser um momento de descontração e não um momento para que você descarregue a sua ansiedade. Porque existem muitas pessoas que têm problemas com a alimentação, existem muitas pessoas que têm problemas com essa relação com a comida.
Vanessa, dentro da nutrição, conforme a tua percepção, conforme a tua clínica, as pessoas que você tem cuidado, as pessoas que você tem tratado, você observa que as pessoas têm essa dificuldade com relação à comida? Ou seja, as pessoas estão colocando muito, despejando muito a sua ansiedade e as suas emoções no ato de comer? Qual é a sua percepção? Muito, a gente repara muito isso, que as pessoas têm colocado as suas emoções na comida. Se eu tô com raiva, eu vou lá e como muito. Se eu tô ansiosa, eu vou lá e como muito. Se eu tô triste, eu vou lá e despejo na comida. Eu tudo coloco aquilo na comida. E isso é uma relação ruim, porque você vê a comida como sua inimiga, como uma coisa que você não deve comer, não deve chegar perto, principalmente a mulherada com doce, né? E aí despeja tudo no doce, na comida, e aí, enfim, você vê aquela comida como um aliado, não aliado não, desculpa, como um inimigo seu. E aí, quanto mais você vê dessa forma, mais você quer aquilo, mais você deseja aquilo. E aí, é por isso que a gente vê essa relação tão ruim. Aí hoje surge a nutrição comportamental, né? Pra gente tratar essa galera que tem essa relação ruim com o alimento. Você falou uma coisa legal a respeito de doce. Realmente, a gente quando está nervoso, a gente quando está um pouquinho ansiosa, tá? Dá vontade de comer um docinho. Ai, aquele doce, parece que naquele momento traz aquele alívio. Dentro da nutrição, existe uma base mesmo, um estudo que vai justificar e vai explicar isso? Por que existem alguns alimentos que vão trazer para você essa impressão de que a gente se sente melhor, que aumenta o nosso ânimo? A comida, existem alimentos que têm essa característica? Sim, tem alimentos que realmente podem e são capazes de trazer para a gente uma sensação de prazer e bem-estar, né? Eu cito muito o caso do chocolate, e tem uma explicação lógica para isso. O chocolate ele tem um aminoácido que é chamado triptofano. Esse triptofano é um precursor da serotonina, o nosso hormônio responsável pelo prazer e bem-estar. Então, aquela sensação que você tem de felicidade quando come um chocolatinho, aquilo é real, aquilo acontece, porque, porque nós temos esse aminoácido aí que é precursor desse hormônio. Então, isso é realmente real. E o doce também, né? Traz aquela sensação de prazer e bem-estar pra gente, para aumentar esse hormônio. Inclusive, né, existem médicos, né, ginecologistas, que quando a mulher vai tratar, por exemplo, a TPM, até recomendam um chocolatinho, não é verdade? Recomendo. Recomendo. E nem precisa recomendar, porque a mulher só quer ver isso quando ela tá na TPM. O que acontece? Quando a gente tá na TPM, né, nesse período de tensão pré-menstrual, os hormônios ele tem essa desregulação, o hormônio fica elevado em relação ao outro. E aí, nesse descontrole hormonal, surge essa depressão, essa ansiedade, esse aumento na vontade de comer doce. E aí a gente recomenda alguns nutrientes específicos ali, e algumas coisas para aliviar. Não é só cair de boca no chocolate, gente. A gente tem que fazer isso com moderação, sei que dá vontade. Mas a gente tem umas receitinhas, uns truquezinhos para diminuir ali, aliviar essa vontade de comer o doce. Gente, vou aproveitar que a Vanessa está aqui entregando tudo para a gente. Vou tirar outra dúvida também, porque eu Ah, também, gente, na minha idade, eu preciso de coisas que me ajudem na minha tensão pré-menstrual e outra coisa também, na minha pré-menopausa, porque daqui a pouco a menopausa está aí batendo a porta. Vanessa, se fala muito da soja. É verdade que a soja faz bem tanto para a TPM, tanto para a parte da menopausa? Qual é o efeito da soja no nosso organismo? Por que a soja seria um alimento bom para que a gente ingira nesses casos, tá? Especificamente aí na TPM e também na menopausa. então, a soja, ela é uma questão meio polêmica, né, na verdade. A soja, ela tem esse aminoácido que eu falei agora há pouco, triptofano, e é por isso que ela é recomendada, sim, a ingestão dela no período da TPM, e nesse descontrole que é a menopausa, né, que é quando a mulher já está abaixando mais esses hormônios. Por conta disso, ela é capaz de trazer essa sensação, sim, de prazer e bem-estar.
A soja não é um alimento que ela não é recomendado, que ela deve ser evitado. A questão da soja seria mais um transgênico, é por isso que trouxe toda essa questão polêmica aí pra gente. Mas em mulheres saudáveis e essa questão não seria um requisito de exclusão desse alimento. A questão maior seria para as mulheres que têm câncer de mama, e aí essas mulheres devem ter um cuidado maior em relação a essa soja aí. Bom, nesse caso, então, é melhor evitar, né? Porque quem sabe em algum momento que vai, de repente, apresentar uma célula cancerígena. Nem todo mundo faz os seus preventivos. Aliás, mulheres, vamos cuidar da nossa saúde, vamos fazer aí regularmente, anualmente, o nosso preventivo, os exames, mamografia, porque quanto antes a gente identifica, né, tumores, mais fácil é para se tratar. Então, Vanessa, a soja, nesse caso, então, seria um alimento, então, que poderia ser benéfico, porém, se a pessoa tem uma tendência ou células cancerígenas, daria ruim, é isso? Uma predisposição, né? Que você diz, um histórico familiar de câncer de mama, de repente tem na família 3, 4 pessoas que tiveram câncer de mama, seria um caso a se pensar a soja. E claro, se a pessoa estiver fazendo tratamento contra o câncer. Agora, fora isso, se esse não for o caso, assim, nas mulheres da população em geral, não seria um requisito de exclusão desse alimento. Ok. Gente, eu digo que passa rápido, ninguém acredita. Nós vamos fazer o nosso intervalinho e a gente volta já já. Não sai daí, não. Enquanto a gente estiver no intervalo, aproveita para convidar alguém para sintonizar. Nós estamos falando de obesidade, distúrbios alimentares, e nós estamos com a nutricionista Vanessa Gomes, que está entregando o ouro aqui todinho. Sai daí, não. Bom, a gente volta já já. Olá, estamos de volta. Programa Livremente com doutora Rose Cabral. Meu muito obrigada a você que tem aí nos prestigiado com a sua audiência toda terça-feira, às 13 horas, aqui pela melhor Rádio Contemporânea 990 AM. E, gente, hoje nós estamos falando de obesidade e também de saúde e de tudo que envolve a alimentação. E para isso, eu convidei a nutricionista Vanessa Gomes. Ela está conosco hoje, dando aqui uma aula. Gente, está dando uma aula. Aí, no primeiro bloco, nós falamos de várias fases aí da nossa vida, da importância da alimentação, da amamentação, falamos aí a respeito dos nutrientes que colaboram com o nosso bem-estar. E a Vanessa, no primeiro bloco, ela usou um termo que agora eu vou pedir para ela explicar melhor. Vanessa, você usou um termo alimentação comportamental, nutrição comportamental. Que conceito é esse? Então, é um conceito que está surgindo agora de tratar o comportamento em relação ao alimento. Tratar justamente aquelas pessoas, né, como eu disse, que despejam a emoção do alimento. Aquelas pessoas que não comem porque elas estão com fome e elas têm fome de um alimento específico, que a gente chama de fome emocional, né? Aquela fome que não é fisiológica. E aí essa pessoa, qualquer emoção que ela tem, seja felicidade, seja raiva, seja tristeza, decepção, comemoração, tudo é um motivo para comer, para despejar aquela emoção na comida, né? A gente chama isso de nutrição comportamental. E dentro dessa nutrição comportamental, né, os estudos, então, têm avançado para que cada vez mais se comprove que, além do tratamento da alimentação, além do cuidado da alimentação, essa pessoa também trabalhe as emoções dela, é isso? Isso aí. É um tratamento, né, feito com um psicólogo, com um terapeuta. E aí, nessa equipe multi, a gente tenta conscientizar essa pessoa para primeiro tratar a emoção dela,
para ela entender que o problema dela maior é a emoção, é ela lidar com aquilo, a forma como ela lida com aquilo, como ela expressa aquela emoção que ela está sentindo. E aí depois a gente trata a comida. Então, muito dessa nutrição comportamental é voltada para a obesidade, né, para o tratamento da obesidade. E aí é visto toda uma outra forma de tratar aquele indivíduo. A gente já não fala tanto sobre balança, a gente fala mais sobre essa questão da emoção, sobre a pessoa se controlar mais, sobre primeiro ela mudar o que ela come e depois ela se preocupar com quantidade. A gente vê muito o pessoal controlando a quantidade que vai beber, por exemplo, de coca. Mas por que não mudar aquele hábito antes de controlar uma quantidade ruim? Né? Então, primeiro a gente tem uma mudança no hábito, mudança alimentar, uma mudança de comportamento em relação à comida. E aí, depois, no geral, a gente melhora esse padrão alimentar quantitativo, né? Então, aquelas pessoas que já experimentaram todo tipo de dieta, já fizeram as dietas mais loucas possíveis, e elas entram naquele efeito sanfona. Na verdade, aquela pessoa consegue emagrecer, aquela pessoa ela chega talvez até o peso que ela queria, mas ela não consegue manter. Então, a nutrição comportamental vai ajudar, então, a essa pessoa, a quando ela chegar no peso dela ideal, ter um acompanhamento para que ela não engorde novamente? É exatamente mais esse público, né? O público saturado da dieta, que já tentou todo tipo de dieta e nada funcionou para ele. E é por isso que tem esse efeito sanfona, devido a essa dieta muito restritiva. É dieta que não pode carboidrato, é dieta proteína, é dieta da lua, essa dieta que restringe muito e essa restrição é perigosa, porque você pode estar se privando também de nutrientes importantes. Então, a gente trata isso de uma forma diferenciada, porque a gente foge do óbvio, né? Do que a pessoa já cansou de ver, do que ela já cansou de tentar e nada deu certo. Aí a gente tenta de uma outra forma, com outro jeito de falar, com outro jeito de abordar aquele indivíduo ali que está passando por esse momento, né? Gente, ouvinte, uma coisa muito interessante, aí eu vou pegar o gancho aí do que a Vanessa está trazendo para a gente, que é a nutrição comportamental, para que você entenda o quanto as nossas atitudes e o nosso comportamento podem colocar a nossa saúde em risco. Porque quando nós temos uma dificuldade e a gente vai descontar aquela emoção ou aquela frustração num doce e vai gerar a consequência disso, vai ser o ganho de peso, vai ser uma diabetes, vai ser problemas cardíacos, hipertensão. Então, eu vou pegar esse gancho para trazer aqui para você um alerta. Cuidado, observe. Observe você que está com sobrepeso, você que está acima do peso, como é a sua relação com a comida? Como é que você lida com a comida? Porque existem muitos casos, por exemplo, em que a pessoa tem uma compulsão alimentar. Muitos obesos, na verdade, são viciados. Eles têm aquela compulsão, então eles necessitam daquele alimento, eles necessitam daquela quantidade, ela precisa daquela ingestão, geralmente de alimentos que vai trazer para ele essa saciedade. Então, vão ser alimentos gordurosos, vão ser alimentos com muito sal, ou vão ser alimentos doces, sorvetes, tudo de uma forma muito descompensada, que vai refletir essa compulsão e vai trazer, consequentemente, um problema de saúde. Então, nós estamos aqui, e hoje a Vanessa está aqui conosco, no programa Livremente, porque o programa é um programa para fazer uma terapia em você. E aí você vê que até mesmo dentro da nutrição existe esse cuidado e essa observação com relação às emoções,
porque as pessoas elas não consideram os seus problemas emocionais. E muitas vezes você mantém uma determinada demanda, você não sabe lidar com aquilo e de uma forma compulsiva. E para você, até inconsciente, porque é claro que você faz isso sem perceber. De uma forma inconsciente, você vai prejudicar a sua saúde por conta de um problema emocional. Então, Vanessa, a obesidade pode, então, ser uma doença psicossomática. Com certeza, ótima colocação. Pode sim. E ela é uma doença que, para ser tratada, ela precisa de uma equipe multi, né? Eu, você, um professor de dança, seja uma parte estética auxiliando, seja aí uma atividade que traga prazer para ela, que traga bem-estar. Só um tratamento multidisciplinar pode ajudar melhor essa pessoa. Isso é muito importante. Na sua clínica, no seu atendimento, dentro da nutrição comportamental, você pode realmente constatar que esse acompanhamento da terapia, junto com o acompanhamento da nutrição, os resultados, então, eles se tornam mais eficazes? É comprovado isso? Com certeza. Quando a gente junta a terapia com a nutrição e a gente firma aí esse olhar, esse modo de abordar junto, a gente consegue aliar ali um melhor tratamento para aquela pessoa. Com certeza, a gente vê a diferença, é nítido. Perfeito, perfeito. Gente, deixa eu falar mais uma coisa. Vou perguntar uma coisa aqui para a Vanessa, ainda dentro da nutrição comportamental. Existem, né, Vanessa? Existe aí um segmento dentro do coach, por exemplo, tá? Existem pessoas que elas têm a formação de coach, e aí tem muito coach trabalhando essa questão para ajudar uma pessoa a emagrecer. Até que ponto isso tem uma eficácia, ou a pessoa pode cair naquela questão do efeito sanfona? Voltei. Eu costumo dizer. Não, tô te ouvindo. O microfone está desativado. Oi. Oi. Agora sim. Então, no caso então dos coaches, que não vai ter um acompanhamento, vai ter uma motivação, eu acho isso até legal, mas não vai ter um acompanhamento nutricional, por exemplo. Essa pessoa ela pode cair nesse efeito sanfona? Pode sim. Porque o coach, somente o curso de coach, né? Ele não é suficiente para você ter uma prescrição dietética de fato. Você entender aquela necessidade do indivíduo para você poder para você poder prescrever aquilo ali que a pessoa precisa de fato. Cara, eu acho que o barulho tá realmente atrapalhando. Desculpa, pode cortar essa parte aí. Tá. E aí, enfim, somente o curso de coaching, então, eu acredito que não seja o suficiente, eu acredito não, todo o Conselho Federal de Nutrição não considera o suficiente para você fazer uma prescrição, para você entender a necessidade daquele indivíduo, para você prescrever um suplemento para ele, um fitoterápico, um chá, qualquer coisa que seja. Então, se eu tenho um coach ajudando aquela pessoa a emagrecer, qual tipo de abordagem ele pode fazer para ela? Ele pode hiperestimular aquela pessoa e, de repente, ela não conseguir atingir aquela meta e ela se frustrar e achar que ela nunca vai conseguir emagrecer, aí ela ter que recorrer a procedimentos estéticos super invasivos por conta daquela frustração que aquele profissional, né, propôs para aquela pessoa.
Então, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com esses profissionais, né, dessa área. Gente, nada contra coach, ok? Até mesmo porque eu sou life coach e nada contra o coach. Só que aqui nós estamos numa abordagem diferente. Nós estamos aqui falando de obesidade e nós estamos trazendo aqui para você hoje a necessidade dessa observação da sua obesidade não estar relacionada a um problema mental, a um problema de saúde mental. Porque nós vamos observar, eu observo também, Vanessa, na clínica, por exemplo, existem muitas mulheres que elas se rendem à obesidade porque elas foram, por exemplo, abusadas sexualmente. Muitas vezes a pessoa abusada na infância, abusada na adolescência, ela se permite engordar para que o corpo fique feio, muitas vezes para fugir de um abusador. Ou aquelas pessoas que sofreram constrangimentos e que geraram traumas muito sérios, levam a uma baixa autoestima. E a baixa autoestima vai levar esse indivíduo a não querer se ver, a não querer se observar, a não querer que a tua aparência ela tenha uma expressão. Então, várias coisas levam você a causar uma obesidade. Claro que nós estamos aqui, queridos, falando dos fatores emocionais, junto da nutrição comportamental, que a nutricionista Vanessa Gomes está falando aqui conosco, mas existem também outros fatores que levam uma obesidade. Mas o nosso foco aqui, hoje, no programa, é alertar você com relação aos problemas emocionais, aos problemas psíquicos, que dentro da nutrição vai ter aí esse acompanhamento especial e esse acompanhamento específico. Vanessa, dentro da nutrição comportamental, como seria, então, o tratamento desse cliente? Você, por exemplo, já citou que, vamos supor, já não teria uma cobrança tanto na balança. Então, por exemplo, a gente vai no endócrino ou no nutricionista, e quem já está acostumado a fazer dieta, sai dali com uma receitinha, sai dali, de repente, com um remédio ou um moderador de apetite, e a pessoa tem que voltar no outro mês na consulta, pesando menos, sei lá, 500 gramas, 200 gramas, 300 gramas, menos 1 quilo, e ali faz-se aquela observação. Isso eu estou dizendo no contexto da dieta, tá? E acredito que eu, como vários ouvintes, já fizeram consulta e foram tratados dessa maneira. No caso, então, da nutrição comportamental, qual vai ser a diferença? O primeiro ponto é justamente isso que você acabou de falar, né? O protocolo. A nutrição comportamental, ela busca fugir do protocolo, de ter que falar para a pessoa assim, você tem que emagrecer tantos quilos em tanto tempo, que você tem esse tempo aqui para você perder esse peso, que você tem que comer isso, isso e aquilo. Ela busca fugir desse protocolo e ela tenta atender o mais humano e mais individualizado possível. O que você pode fazer por você? Porque a pessoa, ela já sabe o que ela tem que fazer. Na verdade, ela não consegue fazer, é diferente. Ela já cansou de ouvir que ela tem que comer aquela quantidade, mas ela não consegue comer só aquela quantidade. Então, a gente começa um atendimento assim, mais aconchegante possível, mais receptivo possível, para a pessoa ela poder se abrir também com a gente, né? E aí vem muito essa questão da emoção, do engordou por tal motivo, porque isso aconteceu, porque aconteceu alguma coisa na vida dela que desencadeou aquela compulsão alimentar e gerou aquela obesidade. Então, a gente, primeiramente, o foco não é a balança, o foco não é a quantidade de peso que ela está perdendo, o foco é a melhora que aquela paciente está apresentando, que aquele paciente está apresentando, né? Então, a melhora do sono, a melhora do humor, aí, de repente, ele começa a se interessar por uma atividade física que acelera esse metabolismo, essa perda de peso, ele começa a se sentir melhor, menos cansado, com mais disposição.
Então, a gente começa a ver essas melhoras aí primeiro, antes de se preocupar com essa perda de peso efetiva aí. A nutrição comportamental é basicamente isso. Tá, e a reeducação alimentar? Esse é um conceito que ainda se usa, ou esse conceito da reeducação alimentar é algo que também está sofrendo mudança dentro dessa perspectiva do comportamento? Não, existe, de fato, a reeducação alimentar, que é aquele hábito, né, que você vai construindo na pessoa, não só aquela dieta que você faz por 3 meses, toma aqui a alta, não funciona, mas assim, porque a gente sabe que a gente tem que construir um hábito naquela pessoa para que ela consiga manter aquela rotina ali que a gente está implementando na vida dela. Então, a reeducação alimentar, né, que você citou, seria basicamente isso, aquela mudança no estilo de vida que a gente chama agora. Ok, gente, passa rápido, ninguém acredita. Eu estou com Vanessa Borges, nutricionista, conversando hoje conosco e trouxe muito esclarecimento aí para você, para mim também, lógico, mas para você também, querido ouvinte, para que você atente para a necessidade dentro do seu tratamento, dentro do seu processo de emagrecimento, dentro da sua reeducação alimentar, dentro da sua nutrição, que você entenda a necessidade de estar associado ao teu bem-estar físico, o teu bem-estar também emocional. Vanessa, como te encontra? Onde é o teu consultório? O ouvinte aí que ouviu, se interessou, gostou, quer fazer uma consulta com você, eu vou deixar aí alguns minutos de considerações finais e vou pedir então para você que fale conosco. Como encontra a Vanessa Gomes? Primeiramente, eu queria agradecer a participação aqui no programa, poder conversar um pouquinho com vocês, desse assunto que eu tanto amo. Então, eu tenho uma página voltada para a nutrição, onde eu dou dicas de alimentação, dicas de alimentação no geral, né? Que é o @nutriçãocomvanessa, lá no Instagram. Faço atendimento online e atualmente estou fazendo atendimento presencial lá em Vila dos Teles, no Centro Estético da Sara Maria. O arroba dela é esse mesmo, Centro Estético Sara Maria. Quem quiser pode estar me procurando lá, a gente agenda consulta e aí a pessoa escolhe se é presencial, se é online, o que se sentir mais confortável, né, devido ao momento aí da pandemia, o que for melhor e mais confortável mesmo para a pessoa. Muito obrigada pela participação. Ok, gente, e muito em breve a Vanessa Gomes vai estar em parceria comigo, doutora Rose Cabral, com a Luísa Freitas, apresentadora do programa Faces da Beleza, e também com a Dayana Rubio, que é coreógrafa e também professora de dança. Nós vamos estar aí fazendo um programa de emagrecimento onde você vai ter a oportunidade de estar aí conectados com essa visão, esse conceito de bem-estar físico, bem-estar emocional. Então, essa equipe multidisciplinar que a Vanessa falou aqui hoje, ela vai estar disponível também esse tratamento pelo Centro Estético Luísa Freitas, e você é o nosso convidado. Aliás, Vanessa, vamos contar para os nossos ouvintes, hoje, mais tarde, às 20 horas, nós vamos estar numa live justamente falando disso, não é verdade? É verdade, esclarecendo várias dúvidas, né, todas essas questões, né, dos profissionais que estão convidados, que estão envolvidos com o programa. Então, quem tem dúvida, tem alguma coisa para perguntar, pode perguntar antes da live acontecer, que a gente já separa para responder as suas dúvidas. Eu vou estar abrindo uma caixinha de pergunta lá no Instagram e no da Luísa Freitas também. E aí vocês podem ir lá, perguntem à vontade, tirem suas dúvidas, aproveitem a live, curte bastante, marque os amigos. E é isso aí. Gente, então, mais tarde, hoje, terça-feira, às 20 horas, você vai lá no @CE Luísa Freitas, que nós vamos estar
fazendo essa live, ok? E se você quiser saber mais a respeito, segue lá as nossas redes sociais, tá bom? Segue aí as redes sociais da Vanessa Borges. Segue a gente lá também no Instagram, @doutora Rose Cabral, no Facebook, doutora Rose Cabral, e também o nosso canal do YouTube, doutora Rose Cabral. Lembrando que a gravação desse programa de hoje vai estar disponíveis lá nas minhas redes sociais. Vai lá, clica, curta e compartilhe, ok? Nós estamos aqui para ajudar você a chegar no seu ideal. Gente, até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.